Olá, alunos! Voltamos aqui para mais uma videoaula. É a nossa segunda videoaula dentro desse conjunto de aulas que retratam, que falam sobre a literatura brasileira, onde a gente vem falando aí de importantes movimentos da literatura e também destacando alguns autores aí de cada movimento. A gente vai falar agora sobre o modernismo. Eu trouxe aí dois importantes autores desse movimento, um do modernismo na primeira geração e o outro, modernismo da segunda geração. Vamos lá, para que vocês possam me acompanhar? O modernismo da primeira geração, ele é o período vigente, a primeira fase da República, o chamado lá de República Velha, de 1889 a 1930. Esse contexto esteve marcado pelas oligarquias cafeeiras, de São Paulo e as oligarquias do leite de Minas Gerais. Era um momento em que na política, uma hora estava no poder políticos representados aí, políticos representados no estado de São Paulo, do estado de São Paulo, ou políticos representados aí pelo estado de Minas Gerais, impedindo aí que outros indivíduos pudessem alcançar aí o poder, Era a chamada política do café com leite, entenderam, O café representando São Paulo e o leite, Minas Gerais. E também tinha aquela questão da queda da Bolsa de Valores de Minas Gerais, que também resultou numa grande crise mundial, que refletiu-se aí em diversos países, incluindo o Brasil, E foi o evento responsável também pela Segunda Guerra Mundial e também os governos totalitários que surgiram na Europa, como o nazismo, fascismo, franquismo e o salazarismo. A primeira geração do modernismo, ela tem umas características assim muito marcantes. Assim como todos os movimentos literários, eles trazem aí algumas características que realmente configuram dentro daquele período, que estende-se aí do ano de 1922 até 1930, que é aquele nacionalismo crítico e ufanista, ao mesmo tempo que eles criticavam, eles exaltavam aquela questão nacionalista de forma exacerbada, a valorização do cotidiano, falava-se muito de coisas do dia a dia, coisas simples, eram muito retratadas dentro das obras do modernismo, na primeira geração, o resgate das raízes culturais brasileiras, críticas à realidade brasileira, tudo que eles estavam vivenciando era criticado aí dentro das obras, dentro das escrituras, dentro das escritas, desses autores, a renovação da linguagem, a oposição ao parnasianismo e ao academicismo, experimentações estéticas, começava a surgir nova estética ali dentro das escritas, deixou de seguir um pouco aquela coisa rígida, aquela coisa engessada, renovações artísticas, muita ironia, sarcasmo e irreverência, desses autores. Eles eram assim bastante corajosos no que eles escreviam, mas não de forma clara, caráter anárquico e destruidor, e uso de versos livres e brancos, eram versos que não tinham ali uma métrica, e também, dentro da poesia, não tinham aquela métrica, e também, rimas, eles não tinham aquela coisa certinha, por isso, versos livres e brancos. Os artistas modernistas que merecem destaque aí nessa fase fazem parte do chamado Grupo dos Cinco, onde a gente tem lá Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, onde a gente vai destacar aqui desse grupo, eu selecionei aqui o Oswald de Andrade, não que ele seja o maior ou o melhor dentre esses, mas por escolher ele para destacar-se dentro aqui da primeira geração modernista para passar para vocês. Ele nasceu em São Paulo, foi escritor e dramaturgo brasileiro, que representa uma das principais lideranças no processo de implantação e definição da literatura modernista no Brasil. Sua obra apresenta, de maneira geral, um nacionalismo que busca as origens, sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Ele buscava, ele falava das coisas do Brasil, buscando lá nas origens, ele exaltava aquela questão nacionalista, mas não deixava de lado a crítica. Se algo incomodava ali dentro do que era vivido a sociedade, ele falava dentro de sua obra. Ele também defendia a valorização de nossas origens, de nosso passado histórico-cultural, de forma crítica. Ele ia parodiando, ironizando e atualizando nossa história de colonização.
né? Por isso ele foi considerado, na época, um homem muito polêmico, irônico e gozador. E teve uma vida tribulada, né? Ele foi idealizador dos principais manifestos, né, modernistas, onde está aí o Manifesto Pau-Brasil e também o movimento antropófago, né? O Oswald de Andrade, ele se casa com Tarsila do Amaral, também, né, representa, é um daqueles nomes que estão lá dentro do grupo dos 5, da primeira geração modernista. Ele se casa e é ela que faz a ilustração ali do primeiro livro dele, né, que tem os poemas, intitulado aí Pau-Brasil. Dentro do movimento antropófago, ele propõe uma literatura, e também na pintura, né, porque a Tarsila do Amaral ela representa essa parte da pintura, que o Brasil devore a cultura estrangeira, daí o nome antropófago, né, movimento antropófago, fazendo uma referência aí à antropofagia, e cria uma cultura revolucionária própria. O Oswald de Andrade ele pregava a liberdade na construção do texto, deixando de lado aquelas formalidades encontradas nas obras dos períodos anteriores, né? Por isso aí ele recebeu o nome de ser irreverente. O autor ele buscava principalmente formar uma identidade nacional. Ele acreditava muito na questão cultural brasileira, então ele acreditava que era relevante se falar das coisas do Brasil. Ele acreditava que a cultura brasileira, assim como o pau-brasil, né, que foi a madeira muito explorada aqui no nosso país, que ele também poderia, que a nossa cultura também poderia ser exportada, porque ela tinha qualidade para isso. Então, para o autor, a arte precisava ser mais autêntica e original, sem aquela questão de ficar imitando, né? E que a gente tinha, né? Que o Brasil tinha e tem potencial para isso. O escritor ele sempre buscava cultura que não era tradicional. Ele queria romper com tudo que fosse convencional, nada de convencionalismo, buscava algo novo, buscava algo irreverente. Foi ele que, inspirado pela arte, foi ele que, inspirado pela arte que estava sendo feita na Europa, percebeu que era possível unir a cultura mais popular à erudita. O autor ele escreveu a primeira obra modernista, né, intitulada Pau-Brasil, que é o seu livro de poemas, aí que foi ilustrado pela Tarsila do Amaral. Ele escreveu também 2 importantes textos para o modernismo, né, que é chamado o Manifesto Antropófago, que foi publicado na revista de Antropofagia, que Oswald de Andrade colaborou na criação, e também o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que foi publicado aí no Correio da Manhã, no ano de 1924. Aí eu vou falar também um pouco da segunda geração do modernismo. Né? A segunda geração modernista ou segunda fase do modernismo representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que vai do ano ali de 1930 a 1945. É a chamada geração de 30. Essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas. Né? Na primeira geração, eles começam aquela questão modernista, e a segunda geração é a que consolida, né? A que torna ali como se fosse oficialmente decretado o modernismo. E rompendo, né, totalmente com a arte tradicional. Para muitos estudiosos do tema, a segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira, né? É aquela fase da consolidação, como já foi falado antes. A literatura brasileira está vivendo uma fase de maturação, né? Chega à maturidade, se concretiza a afirmação dos novos valores modernos. Além da prosa, né, que teve muito destaque, também se destacou a poesia, né, que foi um dos grandes focos aí dos literatos. Foi um grande foco dos literatos. Temas nacionais, sociais e históricos foram os preferidos pelos escritores dessa fase da segunda geração do modernismo. Essa segunda fase ela surge num contexto conturbado, né? Vem passando ali pela crise de Nova York, né, de 1929, que ocasiona aí uma grande queda na economia de muitos países e ocorre aí uma grande crise, tanto econômica, social quanto política. E as principais características dessa fase foram a influência do realismo e do romantismo, né, para a segunda geração modernista, o nacionalismo, o universalismo e o regionalismo também passam a ser exaltados mais ainda. A realidade social, cultural e econômica, muito se falava dentro desse contexto. A valorização da cultura brasileira
né, como algo assim que poderia ser contado, poderia ser valorizado, poderia se usar coisas, temas nacionais, não precisava de buscar nada fora. Influência da psicanálise de Freud, temática cotidiana e linguagem coloquial, e uso de versos livres e brancos, fugindo aí aquela questão tradicional da escrita. Nessa fase, o grande foco da prosa de ficção foram os romances regionalistas e urbanos, né? Tratava-se muito das questões, né, tanto regionais quanto das questões que aconteciam nas cidades. Preocupado com os problemas sociais, a prosa dessa fase se aproximou da linguagem coloquial e regional. Assim, ela mostrou a realidade de diversos locais do país, ora do campo e ora na cidade. Carlos Drummond de Andrade é um nome que se destacou muito aí dentro da segunda geração do modernismo, né? Ele é um grande poeta brasileiro aí, e tem a sua obra, alguma poesia, que foi publicada em 1930, como assim, um destaque dentro desse movimento aí do modernismo na segunda geração. Ele tanto fez poesia, quanto escrevia contos, crônicas, né, dentro do período modernista. Ele é considerado um dos maiores escritores do Brasil, e ele, né, como eu vim falar, já fazia parte aí da segunda geração modernista. Um dos seus poemas mais conhecidos é No Meio do Caminho. Ele foi publicado na revista de Antropofagia de São Paulo, em 1928. Né? E na época causou, sim, um rebuliço, foi um escândalo. Como que alguém falava de uma pedra num poema? Né? Usava o tema pedra para poder fazer uma poesia. Então, as pessoas, elas criticaram muito, né? Os críticos da época criticaram bastante a redundância, a repetição que o poema traz, mas é um poema, assim, de grande destaque aí, de Carlos Drummond de Andrade, né? E eu acredito que todos vocês conhecem, já tenham ouvido falar desse poema, que no meio do caminho tinha uma pedra. As referências, né, que eu trouxe dentro das pesquisas que foram feitas, eu agradeço vocês mais uma vez por terem assistido a mais uma videoaula, né, dentro desse nosso tema, dentro do contexto da literatura brasileira, né? E a gente vai fazer ainda, né? Vocês ainda irão assistir a terceira e a quarta aula, né? Nós estamos apenas na segunda. Fiquem comigo, tá? Não deixem de assistir. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para o aprendizado de vocês dentro da questão literária, né? Os alunos aí que vão fazer o Enem, geralmente o Enem sempre aborda esses autores, então quanto mais a gente souber, quanto mais a gente estudar, melhor, tá bom? Eu venho fazendo um apanhado geral, mas é para contribuir para o aprendizado de vocês. Muito obrigada aí pela companhia e até a próxima videoaula.